Então vamos lá, gente. Eu coloquei para gravar de novo aqui, a gente vai começar a aula de novo, tá? Essa reflexão que eu tô comentando com vocês, onde estou na caminhada, não é sobre um rótulo apenas para dizer que a gente é cristão, não é sobre dizer com camiseta, com frase, com versículo bonitinho, que a gente segue a Jesus, tá? Se você parar para pensar, 90% dos que se dizem cristãos hoje são cristãos de rótulo. Vocês concordam comigo? Porque o que é um cristão de rótulo? Um cristão de rótulo é alguém que fala as coisas que um cristão falaria, é, é, posta muitas vezes coisas que um cristão postaria, mas na sua essência, aquilo que ele vive, aquilo que ele não são atitudes de um verdadeiro cristão. Amém? Jesus está nos chamando, queridos, para um relacionamento que nos transforma, um relacionamento que vai nos confrontar, um relacionamento que vai nos curar e que vai nos marcar. Amém? Jesus não está nos chamando, queridos, para um relacionamento raso, nem um relacionamento superficial com ele. Vocês concordam comigo? Como é a experiência de vocês em relação a isso? Quero que você fale de você mesmo, seja por texto aqui, se você quiser abrir o áudio. Como é que tem sido a sua experiência com isso em relação a seguir a Jesus? O famoso crente light, Honey. É o famoso crente light, que só fala, mas não vive, né? Então, ó, o que eu fiz aqui nessas frases que eu coloquei no PowerPoint para vocês? Onde é que eu estou na caminhada com Cristo? Né? Porque essa pergunta ela precisa gerar um certo impacto na nossa vida, no nosso coração. Eu preciso pensar, aonde é que eu estou seguindo Jesus? Alguns simpatizam com a causa, outros até vão seguir Jesus por um tempo. Alguns até se dizem cristãos, mas poucos vão realmente ver e mostrar que são discípulos de Jesus. Né? Então, nós vamos explorar um pouquinho essas coisas, essas 4 etapas, e, querido, eu quero deixar isso bem claro mais uma vez. Não é para você usar isso como julgamento para os outros, tá? Não é um julgamento para que os outros vão falar, para o que você pensa sobre os outros, mas é um julgamento sobre você mesmo. Amém? Existe um convite de Jesus, querido. Jesus fez um convite a todos aqueles que querem ter uma vida como a dele. O convite é: tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. E esse convite ainda está de pé. Esse convite não foi feito apenas para os discípulos. Não foi feito apenas para aquelas pessoas que estavam com Jesus naquela época. Esse convite ainda precisa ser real e genuíno na nossa vida. Né? Você só admira Jesus? Você só se simpatiza pela causa? Ou você está disposto a morrer com ele e carregar a cruz da mesma maneira que ele carregou? Amém? Tudo bem até aqui, gente? Tudo tranquilo? Vocês estão muito quietos, isso me preocupa. Geralmente quem tá apanhando fica quieto. Você falando aí, Edu, e aí eu tava pensando, né? Porque eu sinto muito que Deus é meu pai, sabe? O sentimento mesmo de pai de verdade. E Uhum. por muito tempo eu me comportei como, tipo, uma criança, aquela criança que precisa ser alimentada só na papinha, no leite. E hoje eu percebo que eu necessito amadurecer em Cristo, e crescendo, sabe? Comendo algo mais sólido e às vezes levando uma bronca. Então, hoje em dia eu tô na fé eu tô assim, eu tô amadurecendo em Cristo, eu tô crescendo. Amém. Na verdade, levar correção é o que mais acontece aqui nessa aula. Então vamos lá, gente. Eu quero, como eu falei, é um convite à reflexão nessa manhã. Eu quero que você reflita, eu quero que você pense, eu quero que você faça uma autoanálise, né, daquilo que nós vamos falar nessa manhã. Amém?
Vamos falar primeiro então sobre os simpatizantes de Jesus, né? A gente vê na Bíblia muitos relatos de alguém que simpatizava pela causa, alguém que gostava de Jesus, mas nunca se entregou, né? Simpatizante é aquele que admira Jesus, né? Você já ouviu alguém falando assim, olha, Jesus realmente foi um mestre que ensinou sobre o amor, que ensinou coisas nobres, né? Você já ouviu alguém falando assim? Mas essa pessoa não entendeu o evangelho, né? Então, a gente vê muitos exemplos na Bíblia, né? Lucas 23 diz que Herodes ficou feliz em ver Jesus, mas ele só queria um show, ele só queria uma apresentação. Ele ficou muito feliz, ele era simpatizante da causa, né? Aí a gente tem também João 6 dizendo que as pessoas seguiam Jesus porque viam os sinais. Então, quando você vê os sinais de Jesus, você se admira, fala assim, nossa, que interessante, que bonito, né? Que legal isso que Jesus está fazendo, né? Você até admira Jesus, mas você não obedece, né? Você frequenta os mesmos ambientes onde as pessoas estão procurando Jesus. Você fala com pessoas que estão buscando a mesma coisa, mas você não tem compromisso, né? Quantos de nós mesmo, queridos, já chegamos até o Senhor apenas por interesse, né? Ah, não, eu vou para a igreja porque eu preciso de uma coisa, eu preciso de uma bênção, eu preciso receber tal coisa, né? Eu tô desesperado para que o milagre aconteça, então eu vou. Agora é a hora de eu ir atrás de Jesus, né? Querido, se você por muitas vezes foi assim, você foi apenas um simpatizante da causa. Você gosta de Jesus, você admira aquilo que foi ensinado, né? Você vai à igreja como alguém que está indo só num evento qualquer porque você não tem mais nada interessante para fazer. Você vai para a igreja porque você quer encontrar os seus amigos, né? Todo mundo vai estar lá reunido, a gente vai conversar junto, vai ser uma festa bonita, né? Você está perto de Jesus, você está olhando para Jesus, você está ali vendo o que Jesus está fazendo, mas você está longe do caminho da obediência. Querido, o simpatizante é aquele que vive só por interesse. O simpatizante é aquele que vai para a igreja e ele nunca entrega nada, ele só quer receber. O simpatizante é aquele que vai no culto, ele senta, cruza os braços e fala assim: vamos ver qual vai ser a palavra que o pastor vai dar para mim hoje, vamos ver qual vai ser a bênção que eu vou receber, e ai do pastor se ele falar alguma coisa que eu não quero ouvir. Será que você conhece alguém assim? Será que você tem sido assim? Ou será que você foi assim por algum tempo na sua caminhada com Cristo? Querido, simpatizante por Jesus, aqueles que são simpatizantes da causa, não são transformados. Não tem como eu dizer que eu quero ser transformado por esse evangelho se eu não pegar a minha cruz e negar a mim mesmo, querido. Jesus não nos chama para sermos simpatizantes da causa. Eles nos chamam o quê, queridos? Para sermos alguém que se envolve, né? É, é, Se você olhar para aquele texto, querido, as pessoas viram um milagre. As pessoas estavam sendo curadas. As pessoas viram com os próprios olhos, querido, os pães e os peixes sendo multiplicados. Mas a hora que o calo apertou, a hora que Jesus falou assim, olha, se você não amar a mim mais do que ama seu pai, sua mãe, os seus filhos, a sua esposa, o seu esposo, você não é digno de mim, o pessoal foi embora. Eles falaram assim, olha, essa palavra acho que não é pra mim não. Acho que eu não quero. Acho que essa palavra é muito dura, né? Então, eu não quero esse evangelho pra mim, né? Então, queridos, a hora que o calo aperta, que a gente entende aonde estão os simpatizantes, ou se a gente subiu de nível em relação ao evangelho. Amém? Quando a gente não entende o evangelho, nós passamos a ir para a igreja com a mentalidade que se eu não for, eu vou ser castigado. Também, Vini. Também. Porque a gente só vai só para receber também, né? Vocês estão entendendo, queridos? Tá tudo bem até aqui?
Amém? Posso continuar? Para mim aqui no Google Meet está dizendo que a chamada vai acabar em breve, mas acho que é porque acabou a internet aquela hora. Então, se vocês puderem interagindo comigo, eu sei que vocês estão aqui comigo ainda, beleza? Vamos lá, vamos continuar aqui. Então, o simpatizante, a simpatia não vai mudar ninguém. Né? Se você só se gostar de Jesus, isso não vai fazer nada na sua vida. Beleza? Vamos subir um nível, vamos pro seguidor. Né? Seguidor. Seguidor, quem é o seguidor de Jesus? É aquele que tá atrás, que tá andando atrás, mas nunca anda junto. Seguidor de Jesus, querido, é aquele que tá sempre atrás de Jesus. Tem uma música que ela fala bem assim: preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Ou seja, a hora que você recebe a bênção, você vai embora? A hora que você recebeu aquilo que você queria, você some? A hora que você recebe aquilo que você estava arduamente orando e buscando e jejuando, você não vai mais para a igreja? Você não vai buscar mais o Senhor? É isso? É? Você está só atrás de alguma coisa daquilo que Jesus pode te oferecer? Né? A gente vê aquelas pessoas que estão ali andando mais perto de Jesus, mas ainda estão com o pé atrás. Né? É, 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 A hora que o discurso começa a ficar um pouco mais exigente, assim como eu falei, a pessoa espana. Né? Eu gosto muito de dizer que quando Jesus fala que ele não veio para abolir a lei, mas sim cumpri-la, o nível, a régua se elevou. Né? Falava no Antigo Testamento que você não podia adulterar, você não podia se deitar com outra pessoa, mas Jesus está dizendo assim: olha, se você cogitar a hipótese no seu pensamento, você já está pecando. Então, querido, a régua foi elevada com Jesus. E, queridos, não tem como eu estar às medidas da obediência de Jesus se eu for apenas um seguidor. Será que você está conseguindo me entender nessa manhã? A Bíblia relata, queridos, sobre um grande banquete. A parábola do grande banquete. E Jesus convidou, né? O rei convidou 3 pessoas para estarem no banquete. Um deles fala assim: eu estou muito ocupado, eu acabei de casar, eu preciso cuidar do meu casamento. Outro fala assim: eu comprei terras, eu preciso ver as minhas terras, eu preciso ver como é que tá as minhas terras. E o outro fala assim: eu comprei carros de bois novos, eu preciso testar, querido. Até quando as coisas lá fora, os nossos afazeres vão ser mais importantes, querido, do que seguir Jesus? Até quando aquilo que a gente acha que é mais importante para nós vai ser mais importante do que estar perto, do que andar junto de Jesus? Sabe, querido, aqueles que são seguidores, eles até gostam da presença. Eles até gostam de estar ali juntos, escutando, ouvindo, mas, querido, o seguidor ele não suporta o preço que precisa ser pago. Querido, eu não estou falando a respeito de salvação. Você não precisa fazer nada além de crer para você ser salvo. Amém? Eu não estou falando a respeito disso. Querido, mas existe uma caminhada, existe uma responsabilidade humana, querido, se você quer se tornar realmente um cristão. E, querido, aquele que realmente quer seguir Jesus de maneira plena precisa pagar o preço. Sabe, não é. O seguidor é aquele que vive só de aparência. Sabe aquele que vive só de emoção? Né? Sabe, aquele que tá ali, tá querendo entrar, mas ele não entra, ele não consegue ir até o final. A hora que começa a doer, a hora que começa a apertar, ele desiste. Querido, se você está afim, se você quer seguir a Jesus, mas você não tem um compromisso com ele, você está sendo só um turista espiritual. Jesus não te convidou para ser turista. Jesus não quer fazer parte, querido, de um período da sua vida. Mas ele quer fazer morada. Não tem como, querido.
eu dizer que eu quero ser um cristão de verdade. Se eu só sou um turista da minha fé. Amém, gente? Amém até aqui? Posso continuar, se eu conseguir? Vamos lá, vamos continuar. Aí a gente vai seguindo um próximo passo, querido, que é o cristão. Aquele que se identifica com a causa, né? O cristão, aquele que se diz cristão, né? Ele tem o nome de cristão. Mas, querido, se você tem só o nome, mas você não carrega a cruz, de nada vale. Se você diz que você é um cristão, mas a sua fé, querido, não está transformando você à imagem e semelhança dele, você está sendo só um cristão de nome. E isso é muito perigoso. Jesus nos alerta, querido, lá em Mateus capítulo 7. Ele fala assim: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios. Senhor, em teu nome nós curamos enfermos. Pai, nós fizemos tantas coisas em teu nome. Mas ele fala assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor vai herdar o reino dos céus. Não é por aquilo que você diz fazer, querido, mas é pela sua vida de integridade e de entrega ao Senhor. Sabe, se você perguntar, querido, para a maioria das pessoas, principalmente aqui no Brasil, você fala assim: você acredita em Deus? Elas vão dizer: sim, eu acredito. Eu creio que Deus existe. Mas, querido, o fato não é só mais se identificar com o Senhor. Porque lembra das aulas do fruto do Espírito? Se eu ainda estou lutando pelo controle da minha vida, eu ainda não entendi o que é evangelho. Se eu ainda estou lutando para ter o meu ministério reconhecido, se eu ainda estou lutando, querido, para ter a minha vida religiosa reconhecida, se eu ainda estou lutando para que as pessoas vejam que eu sou um cristão, eu ainda não entendi o evangelho. E aí a gente se torna um cristão medíocre. A gente se torna um cristão que só fala e não faz. Queridos, aqueles que apenas se identificam, mas não recebem e não vivem a mensagem da cruz, é uma árvore muito grande, mas está cheia de folha, mas não tem fruto. Pergunta que eu te faço, querido. A sua fé, aquilo que você diz crer, ela transformou você ou a sua fé apenas te deu um lugar garantido no banco da igreja? Aquilo que você crê, aquilo que você acredita, transformou a sua vida ou te deu um lugar cativo no banco da sua igreja? Queridos, se nós dizemos que somos cristãos, mas temos uma vida longe da cruz, é só um título vazio. Nós temos que viver, querido, como cristãos. Não só dizer que somos, porque muita gente está batendo no peito dizendo: eu sou evangélico, eu sou cristão, mas que evangelho é esse, querido? Que evangelho é esse que não transforma? Que evangelho é esse que não ama? Que evangelho é esse, querido? Que não é capaz de transformar ninguém. Amém, queridos? Não seja um cristão incompleto que se identifica com a causa, mas é incompleto sem a cruz. Amém? Posso passar para o próximo? Tudo bem até aqui, gente? Acho que o pessoal vai precisar se hidratar depois, cara. Eu também. Vamos lá. Talvez a parte mais bonita agora. Aquele que é verdadeiramente um discípulo. Querido, você está disposto a entender que ser discípulo de Jesus não vai custar algumas coisas? Se você quer realmente ser um discípulo de Jesus, isso vai te custar tudo. Vai te custar, querido, todas
as suas vontades, vai te custar todos os seus desejos, vai te custar tudo aquilo que você achava que era o certo, querido, porque a nossa vontade, os nossos desejos são podres diante daquilo que o Senhor deseja para nós, queridos. Sabe, o negar a si mesmo não é negar partes daquilo que eu sou. Eu não tenho que viver como um zumbi que tá um morto-vivo, não. Algumas coisas eu entreguei pro Senhor, para algumas coisas eu morri. Agora, para essas aqui, não. Essas aqui quem manda sou eu. Querido, o discípulo, ele entende que vai custar tudo. Se você entende, querido, que o negue-se a si mesmo é negar tudo, você vai entender, querido, que a sua cruz precisa ser tomada e carregada todos os dias. Porque todo dia, querido, o velho homem vai bater na sua porta e vai querer tomar o controle da sua vida de novo. Ai, querido, mas se você entender que você agora não vive para você mesmo, que você agora permanece na palavra de Jesus, você verdadeiramente vai ser um discípulo. O discípulo de Jesus não é aquele que questiona, é aquele que obedece em amor, é aquele que é fiel no secreto, é aquele que é fiel quando todo mundo tá vendo, mas é fiel quando ninguém tá vendo. Sabe, querido, não existe espaço para ego quando nós somos verdadeiramente discípulos. Aquele que verdadeiramente é um discípulo, querido, é aquele que obedece, mesmo sem entender a plena vontade do Senhor, mas ele obedece porque ele ama ao Senhor. É aquele que ama a palavra de Deus mais do que a sua própria opinião. Não é sua opinião que importa, mas é a palavra de Deus. É aquele que serve e continua servindo mesmo quando ninguém está vendo. E é aquele que está disposto a ter o caráter de Deus, ter o caráter de Cristo, não só as bênçãos que ele pode te dar. Amém, queridos? Ser um discípulo de Jesus vai além do que ser simpatizante da causa. Ser discípulo de Jesus vai além do que só achar bonito aquilo que Jesus está falando. Vai muito além, querido, do que dizer que eu quero as bênçãos do Senhor. Mas ainda que eu não receba nada, ainda que o Senhor não faça mais nada por mim, eu vou segui-lo porque eu o amo. Eu vou seguir a Cristo porque a maior coisa que ele já podia fazer por mim, ele já fez. Querido, nós não merecíamos nada. Nada de bom, querido, podia aparecer para nossa vida. A não ser a ira de Deus, a não ser o pecado, a não ser o inferno. E agora eu entendo que se eu quero ser um discípulo dele real, genuíno, nada nesse mundo, querido, vai tomar o meu coração. Nada nesse mundo vai tomar as minhas emoções, porque agora todo o controle da minha vida está nas mãos dele. Não importa mais aquilo que eu penso, não importa mais aquilo que eu acho. Mas é que o Senhor deseja de nós, queridos. O Senhor está querendo levantar uma geração que não está preocupada com o palco, que não está preocupada com as bênçãos que vai receber, mas que está preocupado do quanto o nosso ego foi mortificado, do quanto de Cristo agora vive em nós. Será que você consegue entender isso, querido? Será que você consegue entender a profundidade que realmente é seguir a Cristo? Será que você realmente consegue entender a profundidade daquilo que você diz que crê? Que não é ser só bonzinho, não é só ter atos de bondade ali durante um culto, querido, é mais profundo. É muito mais profundo. Amém? Você ainda está comigo? Posso continuar? Eu fiz um comparativo aqui, queridos, um pequeno comparativo daquilo que
que é um ser simpatizante, um seguidor, um cristão e um discípulo. Então, um simpatizante, ele tem um relacionamento superficial, onde não existe entrega, não existe constância e que não dá nenhum fruto. Nós temos os seguidores, que o seu relacionamento com Deus são apenas por emoções e por sentimentos. A entrega é em partes. A sua constância ainda oscila muito. Mas está dando um pouquinho de fruto. O cristão é aquele que confessou a Cristo, que realmente entende quem é Cristo. Sua entrega ainda não é completa. Travou? Vocês ainda estão me ouvindo? Aqui pra mim tá normal. Amém. O cristão, então, ele é aquele que, né, tem essa entrega pelas metades. A constância dele, um dia ele tá bem, no outro dia ele não tá tanto. Mas você ainda vê alguns frutos. Agora, querido, o verdadeiro discípulo, o seu relacionamento com Deus é baseado em intimidade. A sua entrega é total. Não tem espaço para aquilo que ele deseja. Ele continua constante mesmo diante das dificuldades. E os seus frutos são visíveis. Amém, queridos? Em nenhum momento você vai dizer assim: quem quiser ir para o céu, levanta a mão. Jesus não falou isso. Você quer ir para o céu, levanta a sua mão aí que eu vou levar você para o céu. Jesus falou assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Você pode até, querido, ser chamado de cristão pelas outras pessoas, principalmente na rede social. Se alguém olhar para as suas postagens, para os seus stories, pode até pensar: nossa, ele é cristão, ele está postando versículo ali todo dia, ele posta trecho de uma pregação. Mas, querido, será que Jesus tem reconhecido você como um discípulo? A pergunta não é o quanto as pessoas consideram você um cristão, mas é o quanto Jesus considera você um discípulo dele. Amém? Amém, queridos? Se você conseguir pegar um papel, uma caneta, ou você puder anotar, assim como eu fiz na aula passada, a gente vai fazer um checklist aqui rapidinho. E eu quero que você responda essas 10 perguntas. Pode falar, Cá. Em que momento os discípulos de Jesus viraram realmente discípulos? Porque até a morte dele, eles fugiram e outros negaram. Mas eles já estavam caminhando com Cristo, né? A gente chamava eles de discípulos, só que ainda assim, em alguns momentos, eles, vamos supor, eles não foram exatamente a concepção de discípulos. Porque eu tava olhando aqui a sua tabela. Essa aqui? Eu tava olhando aqui e tava pensando nisso. Uhum. Qual é o ponto aonde realmente os discípulos começam a entender que nada mais importa a não ser o amor ao Senhor? Você consegue me dizer isso? Pra mim, eu creio que foi mais depois da ressuscitação, né, de Cristo, Sim. que eles começaram a entender realmente isso, mas ainda assim, quando ele tá subindo aos céus, o anjo pega, não sei se foi o anjo, né, pegou e falou, e aí? Vocês não tem que ficar olhando, bora? Tipo isso, Sim. vão. Mas Qual é a diferença? Qual é a diferença entre nós sermos considerados discípulos hoje para os 12? Vamos lembrar das aulas sobre o fruto do Espírito? O que é que agora eu tenho que os discípulos, enquanto estavam caminhando com Jesus, não tinham? E que só aconteceu lá em Atos 2, como Elisete falou agora. eles tiveram o Espírito Santo, mas aí foi uma Exatamente. caminhada desde simpatizante a discípulo, é basicamente essa a minha pergunta. Não, mas é praticamente isso. Esse Né? caminho simpatizante. Vamos pegar a história de Pedro, que acho que é o mais fácil da gente pensar aqui.
Quando é que Pedro começou a ser simpatizante? Quando ele viu aquilo que Jesus estava fazendo, que foi a pesca maravilhosa. Amém? Depois, Pedro começou a ser um seguidor, porque ele foi emocional, falou assim: não, se for preciso, eu morro por você. Mas era só emoção, ainda oscilava muito. Quando Pedro tem a frase, né, e Jesus dizendo que ele ia construir, né, a sua igreja sobre a fala de Pedro, que ele é verdadeiramente o Cristo, Filho de Deus. Pedro está começando a passar de seguidor para cristão, né? Aí quando Pedro realmente é, passa desse cristão apenas de rótulo para discípulo, é quando ele fala assim: se for preciso morrer pelo Senhor, eu vou. Se for preciso ir até as últimas consequências por aquilo que eu acredito, eu vou. Isso acontece conosco também. A única diferença é que a gente já tem o Espírito Santo, né? Uma coisa que eles não tinham desde o começo. Então, assim, se agora eu tenho o Espírito Santo e eu sou um simpatizante, um seguidor ou apenas um cristão de rótulo, não faz mais sentido pra mim. Porque eu realmente tenho a oportunidade, a possibilidade de ser um verdadeiro discípulo do Senhor. Porque agora eu tenho o Espírito Santo que me impulsiona, que eu posso ter uma intimidade completa com Ele, que eu posso ter uma entrega total ao Senhor, que eu posso ter um relacionamento constante, que os meus frutos vão ser visíveis, porque agora eu tenho o fruto do Espírito que agora habita em mim. Então não é uma trilha. Não, não é uma trilha. A Não partir do necess... momento que tanto eu sou discípula, eu não faço um caminho, por exemplo, como o Pedro fez. não necessariamente. Eu posso ter um encontro tão real e genuíno com o Senhor que eu posso começar sendo um discípulo. Entendeu? Eu posso realmente entregar a minha vida toda ao Senhor e ser um discípulo. Assim como aconteceu com a mulher samaritana. A mulher samaritana teve aquele encontro, aquele impacto genuíno com o Senhor e ela realmente foi uma discípula do Senhor. Você entendeu? Você consegue entender as diferenças? Não é uma trilha, não é um caminho a ser trilhado, mas são degraus de alguém que está inserido nessa confissão de fé. Então eu posso ser um simpatizante, eu posso ser um seguidor, eu posso ser um cristão, ou eu posso ser um discípulo. Bem? Amém. Deu pra entender? Ficou claro? Deu sim. Bem, eu não quero que vocês saiam daqui com dúvida, gente, pelo amor de Deus. Então vamos lá. Quero que você pegue um caderninho aí, uma caneta, alguma coisa pra você anotar. Que a gente tem 10 perguntinhas aqui pra você fazer o seu check-up. Também assim como eu fiz na semana passada. Então você vai pegar o seu papelzinho, você vai pegar a sua canetinha, e você vai falar pra mim como é que tá a sua fé aí, como é que tá o seu degrau que você tá nessa história aí. Bem? Primeira pergunta. A minha fé, ela me confronta ou ela só me conforta? Essa é a primeira pergunta. Então, você vai responder sim ou não, tá? Minha fé me confronta ou me conforta? Né? Você vai responder, se sua fé te confronta, você vai responder sim. Se sua fé te conforta, você vai responder não. Próxima pergunta. Eu compartilho a minha fé com os outros? Sim ou não? Como é que tá sendo o meu compartilhamento de fé? Eu tô vivendo uma fé só para mim mesmo ou eu tô conseguindo compartilhar com os outros? Terceira pergunta. Eu continuo obedecendo mesmo quando dói? Né? Se tá doendo, mas eu ainda tô obedecendo? Sim ou não? As minhas finanças glorificam a Deus? O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que eu tenho que ofertar tudo? Não. Tô querendo dizer que você não é escravo do dinheiro, você não é servo de mamon, mas você é generoso. Né? Se você oferta, você dá aos pobres, você não está preso no seu dinheiro, mas as suas finanças glorificam a Deus. Sim ou não?
Próxima pergunta. Eu produzo frutos visíveis? As pessoas conseguem ver os frutos que eu tô dando? Sim ou não? Quarta pergunta. Eu perdoo quem me ofende de maneira rápida ou eu fico remoendo, remoendo, remoendo e penso se eu vou perdoar ou não? Próxima pergunta. Eu dedico tempo todo dia para ler a Bíblia e orar? Nem que seja 10 minutos por dia. Mas, né? Você está dedicando ali o seu tempinho diário? Está sendo constante na sua busca? Sim ou não? Próxima pergunta. Você está buscando santidade em todas as áreas da sua vida? Ou você está naquela que, não, nessa aqui tá de boa, nessa aqui eu não preciso buscar, porque, né? O senhor não precisa saber. Como é que tá aí? Como é que tá a sua santidade? Próxima pergunta. Eu estou servindo na igreja ou na minha comunidade de fé, nos meus relacionamentos de forma consistente. O que é servir de forma consistente? É estar lá, sempre junto, servindo, disposto. Não aquela pessoa que um dia tá, no outro dia não tá. Né? Sim ou não? E aí a 10ª pergunta. As minhas decisões refletem a vontade de Cristo? Aquilo que eu tenho decidido, aquilo que eu tenho feito, será que Jesus faria da mesma forma? Sim ou não? Vamos preenchendo aí, queridos. A hora que vocês preencherem aí, vocês me dão um ok aqui ou mandam um salve aí no áudio. Beleza, gente? Preencheram aí? Posso passar? Vamos lá. Então, de acordo com a quantidade de sims que você escreveu aí, vamos ter um resultado aqui. Vamos começar do último lado, da parte direita. Se você não respondeu nenhum sim ou 4 sims, você ainda está tendo uma relação superficial com Deus. Pouca entrega e pouca convicção. Você ainda não entendeu o que é verdadeiramente o evangelho. Né? Você tem que buscar um compromisso mais profundo com o Senhor. Né? Busca ajuda. Busca ajuda para você ter um relacionamento um pouco melhor com Ele. Se você respondeu de 5 a 7, você está no processo. Né? Você está num ponto que você está começando a mudar, você está começando a se mover um pouco mais em fé, mas ainda tem espaço para melhorar. Né? Agora, se você escreveu de 8 a 10 sims, você está numa jornada plena para ser verdadeiramente um discípulo. Você está crescendo, você está construindo um seu relacionamento com Deus não baseado em coisas, mas baseado naquilo que Ele é. E você está no caminho, querido. É exatamente isso que você precisa fazer. Amém? Vocês querem anotar alguma coisa aqui? Posso passar? Show? Vamos lá então, queridos. Um desafio para a semana para você. Comece pela negação. Não é negar tudo. Você vai negar alguma coisa que afasta você de Cristo. A gente teve essa conversa no grupo ontem, né, Lari? Me ajuda aí. Se alguma coisa está afastando você de Cristo, comece a negar essa coisa. Fala aí, Lari. Abriu o microfone aí. Não, tá certo, foi isso mesmo. Então, querido, se você está sentindo que alguma coisa está afastando você de seguir a Jesus de maneira plena, comece a negar isso aí. Pode ser um desejo, pode ser alguma coisa que você faz, pode ser algo que você ouve, pode ser alguma coisa que você está vendo. Então, se você está sentindo que está te afastando do Senhor, comece a negar a si mesmo. Amém? Comece a servir, né? Mesmo que ninguém veja. Não precisa ser na igreja, querido, não precisa ser no templo, mas comece a servir em casa. Comece a servir o seu vizinho, comece a servir o seu amigo, comece a servir o seu patrão, né? Não precisa ninguém ver, mas sirva. Faça o seu propósito, mesmo em silêncio. Amém?
E a outra coisa é a obediência corajosa. Né? Você já tem inúmeras passagens de obediência que o Senhor deixou na Bíblia. Comece a praticar. Sabe? Vai em direção àquilo que a palavra já mandou você fazer. E obedece. Bem? Seja um discípulo, onde quem está no controle não é você, mas é o Senhor. Né? Essa frase ali no final. O discipulado começa onde termina o nosso controle. Se eu quero ser realmente um discípulo do Senhor, de Cristo, eu não tenho mais controle sobre a minha vida. Agora, quem comanda a minha vida é Ele. Amém, queridos? Glória a Deus. Dúvidas? Comentários? Questionamentos? Aproveitem para falar aí, queridos. Amém? Quem quer falar alguma coisa? Só uma dúvida. A questão da régua da nossa comunidade, no relacionamento com Deus, né? Na nossa intimidade. Ô Lari, tá cortando o seu áudio, Lari. Ixi, é que eu tô usando o tablet. Quer que eu digito? Não, agora melhorou. Melhorou? Uhum. Não, eu queria saber qual seria a nossa régua na questão sobre medir a nossa profundidade e intimidade com Deus. Ela entra somente nessas questões que você colocou para a gente avaliar? Ou quando é que eu posso dizer realmente, sim, agora eu estou num nível de intimidade onde eu não tenho mais pé. A minha dependência do Senhor é totalmente absoluta. Eu não estou indo no relacionamento com Ele. Essas 10 questões que eu coloquei ali é umas coisas mais práticas, né? Que a gente consegue ver alguma coisa acontecendo. Mas, sabe quando que realmente eu vou entender quando que eu estou sendo um discípulo de Jesus? Quando muitas vezes eu quero fazer alguma coisa, eu estou ali afoito para fazer algo, mas eu não faço porque eu sei que vai desagradar o Senhor. E o meu amor por Ele não vai deixar eu fazer. Então, qual é a régua para saber se eu estou sendo um discípulo? É se a minha entrega está sendo total, se o meu relacionamento com Ele está sendo um relacionamento pautado naquilo que Ele é e não naquilo que Ele pode me oferecer, e se eu começo a dar fruto. Se as pessoas estão vendo em mim o fruto do Espírito. É isso. Não tem muito segredo, não. Na verdade, essas 10 questões que eu coloquei ali é só uma forma mais prática de colocar essas 3 coisas. Então, o verdadeiro discípulo é aquele que entrega tudo ao Senhor, é aquele que tem um relacionamento baseado naquilo que ele é e não por aquilo que ele pode fazer, e é aquele que ama o Senhor acima de todas as coisas e não vai fazer nada que vá desagradar o Senhor. Entendi. Então é na liberdade de fazer não o que eu quero, mas Isso, sim o que ele deseja. exatamente. Nós somos livres para sermos escravos da vontade do Senhor. Os famosos escravos de orelha furada. Isso aí. Cadê a Rafa? A Rafa não tá aqui hoje pra falar do escravo da orelha furada comigo. Amém, gente? Alguém quer falar mais alguma coisa? Amém, amém, amém. Acho que já apanhamos o suficiente. Ah, eu nem bati, cara. Eu só chorei hoje. Você é diferenciado, irmão. Chorou horrores. Chorei mesmo. Nossa. São poucos os que semeiam com lágrimas. Gente, alguém quer falar mais alguma coisa? Honey, quer falar alguma coisa? Marlene quer falar alguma coisa? Janis quer falar alguma coisa? Mãe que tá aí, mãe quer falar alguma coisa? Ká quer falar mais alguma coisa? Elisete quer falar alguma coisa? Mailena quer falar alguma coisa? Não falei tudo não, tem muita coisa ainda pra falar. Quero ouvir vocês também. A experiência de vocês também faz parte dessa aula. Mas já apanhou o suficiente, agora é só refletir e seguir.
Amém, então, gente. Glória a Deus. Essa aula não foi igual às outras. Eu confesso que eu não tinha planejado nada disso hoje. Era para ser uma aula bem mais didática do que foi. Mas o Senhor sabe todas as coisas, né? Amém, gente. Alguém pode orar para encerrar, por favor? Alguém pode orar para nós? Pra gente? Vai, Duarte. Eu de novo? É, o Vini já orou para Boa, começar, não cara. tem problema, não tem problema, é hora. Senhor, meu Deus, te agradecemos, Senhor, por esta palavra ministrada ao nosso coração, Senhor. Te agradecemos, Pai, pela luz do Teu Evangelho nas nossas vidas, que nos transforma, que nos confronta e que nos Jesus. leva, Senhor, que nos convida a sermos mais parecidos contigo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é a luz para os nossos caminhos. E a Tua palavra, Senhor, reflete a pessoa que realmente somos. E através da Tua palavra percebemos, Senhor, que ainda temos muito a sermos transformados em Sim. semelhança contigo. Senhor. O que te pedimos, Senhor, é que nos ajude, Pai, dia após dia, a sermos verdadeiros discípulos, Senhor, e não apenas conhecedores da Tua palavra, É verdade, Senhor. mas que sejamos transformados em imagem e semelhança do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Porque é para isso que vivemos, Senhor, para sermos verdadeiros adoradores e filhos de Deus, Pai. É isso que te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Amém. Deus abençoe vocês. Um ótimo sábado. Em nome de Jesus.